Então Jesus voltou a falar-lhes: Eu sou a luz do mundo. Quem me seguir jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Vamos ler novamente? Vamos ler juntos, pode ler na sua versão. Bem? Então Jesus voltou a falar-lhes: Eu sou a luz do mundo. Quem me seguir jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Graças a Deus. Para que nós possamos compreender o que Jesus quis dizer nesse texto, é interessante nós fazermos um retrospecto e sabemos aonde se enquadra, onde se encaixa esse texto, esse versículo. No contexto, Jesus ele estava participando de uma festa judaica chamada a Festa dos Tabernáculos, que seria a Festa das Cabanas. O que é essa festa? Nós temos 3 festas principais dentro do calendário judaico. A primeira delas é a festa da Páscoa, que comemorava a saída do povo do Egito, né? E ali eles sacrificavam um cordeiro e tal, né? Então era a saída do povo de Deus do Egito. Existia a festa de Pentecostes, que era a festa que marcava o início da colheita agrícola, tá? E depois nós tínhamos, por volta do mês de setembro, a festa dos tabernáculos, que era a festa das cabanas. Eles ficavam um determinado período de tempo não morando, residindo nas suas casas, mas eles iam morar em cabanas. É como se fosse acampado lá de fora, né? Para quê? Para lembrar que eles passaram 40 anos no deserto e que Deus os sustentou, né? Então essa seria a festa das cabanas e a festa dos tabernáculos. Isso daí está registrado no texto de João, capítulo 10, capítulo 7, versículo 10. Vamos dar uma olhadinha ali, né? João 7, versículo 10. Mas tendo seus irmãos subido à festa, ele também subiu, não publicamente, mas em segredo. Então Jesus, ele não havia chegado logo no primeiro dia da comemoração da festa dos tabernáculos, mas um dia antes desse texto de João capítulo 8, versículo 12, Jesus está indo então para Jerusalém ocultamente, né? Por volta do mês de setembro, outubro do nosso atual calendário, né? Isso daí, essa ida de Jesus para Jerusalém era quase que uns 6, 7 meses antes da sua morte, porque ele morreu por volta do mês de abril do ano seguinte, né? Então Jesus estava indo para Jerusalém. Este era a segunda fase do ministério de Jesus. A primeira fase foi a fase da alegria. Então Jesus começou a pregar o evangelho, começou a curar os enfermos, começou a pregar a palavra de Deus. Então as pessoas começaram a ser tocadas e foi muita alegria no coração de toda a Judéia. Mas depois desse período, começou a haver uma perseguição acirrada contra Jesus. Aqui neste momento, Jesus está sendo perseguido pelos escribas, pelos fariseus, pelos líderes dos judeus, e também a sua própria família não acreditava na sua deidade e na sua vinda e no seu caráter messiânico e que ele fosse o Filho de Deus. Ele estava indo para Jerusalém, ele estava indo participar desta festa dos tabernáculos, e foi um momento difícil na vida e no ministério de Jesus. Todos estavam praticamente contra ele. Parte dos discípulos o haviam abandonado. E um dia antes do referido texto, ele chega em Jerusalém. Todos estavam perguntando por ele. Vê capítulo 7, versículo 12. Vamos ver a opinião. Haviam muitas opiniões sobre ele entre o povo. Alguns diziam: ele é um homem bom. Mas outros diziam: não, pelo contrário, ele engana o povo. Haviam muitas opiniões acerca de Jesus. E até hoje é desta forma. Quando Jesus, o nome dele é pregado, sempre há pessoas que aceitam, sempre há pessoas que acreditam, que sabem que ele é o Filho de Deus. E Jesus, o nome dele, tem essa propriedade e essa capacidade de criar um divisor de águas. As pessoas que acreditam e as pessoas que não acreditam. Porque o reino de Deus, ele é feito de 2 caminhos. É o sim, é o não, é o certo, é o errado. E o caminho de Deus é sempre dentro desse contexto de 2 campos. E Jesus, ele tem essa propriedade de criar pessoas que creem nele e pessoas que o rejeitam. E eles estavam admirados com o ministério de Jesus. Capítulo 7, versículo 5, vamos ver o que diz. Os judeus se admiravam dizendo: como este homem tem tanta instrução sem ter estudado? O seu pai é um carpinteiro
Ele não veio de uma família abastada, por mais que o seu pai seja da linhagem real. Nós vemos aí pela genealogia de José, que ele veio da linhagem de reis, ele era da tribo de Judá, mas ele era um simples carpinteiro. Como este homem que tem uma vida simples, ele tem tanta instrução como se tivesse saído de dentro do templo, tivesse recebido toda a instrução que o melhor poderia ser dado naquela época. Como esse homem fala e tem esta eloquência? Como? Eles se admiravam com as palavras de Jesus, porque essas palavras atraíam as multidões. Todos queriam ouvir os seus discursos, porque ele falava, não como quem fala, qualquer um, mas ele falava de uma maneira penetrante, que enchia o coração, e as pessoas sentiam esperança. Contudo, não era apenas as suas palavras que chamavam a atenção. Ele fazia milagres, ele deixava os falsos religiosos mudos, ele tinha acesso a todas as camadas sociais, desde o rico até o mais simples. Mas ao mesmo tempo, ele tinha compaixão dos fracos, ele perdoava os pecados daqueles que estavam arrependidos, ele andava pelas ruas, ele abraçava as crianças, ele ouvia os rejeitados, os discriminados, ele não fazia acepção de pessoas, ele tratava as mulheres com dignidade em uma sociedade machista. Ele saciava a fome dos pobres, ele curava os enfermos, enfim, ele era uma pessoa fascinante. Ao estarem expostos à presença de Jesus, a multidão foi dividida. Capítulo 7, versículo 41, vejamos. Outros diziam, este é o Cristo. A partir do 40. Ouvindo estas palavras, alguns dentre o povo diziam, verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam, este é o Cristo. Mas outros perguntavam, será que o Cristo virá da Galileia? As pessoas estavam divididas, e assim ainda é até hoje. Uns diziam que ele era uma pessoa, um referencial. Até mesmo hoje as pessoas falam, Jesus foi um bom homem, ele é um referencial para todas as religiões mundiais. Falam que Jesus, ele foi um bom filósofo. E existem aqueles que falam, Jesus, ele não é apenas o portador de uma mensagem eloquente, mas Jesus, ele é o próprio Filho de Deus, ele é o Cristo. Existem também aqueles que falam, mas como o Cristo pode vir da Galileia? Porque diz que o Cristo não viria da Galileia. Como pode sair de uma região pobre e rejeitada? Teria que sair de Jerusalém, teria que sair do lugar da elite. Então eles pensavam dessa maneira e todos estavam divididos. Ele era uma pessoa, e é uma pessoa que causa polêmicas. Por causa da devoção a Jesus, a ele, governos perseguem os discípulos do caminho. Os seus seguidores estão nas listas das pessoas mais inconvenientes para todos os regimes políticos. O seu nome é um dos primeiros que não deve ser pronunciado dentro dos países socialistas. Não pode ser pregado dentro da cultura islâmica. É atacado pelos ateus e pelos secularistas. Ele é vituperado, é feito de piada, blasfemado nos países democráticos e nos países que rejeitam a palavra de Deus e que são pós-cristãos. O seu nome ainda incomoda muito aqueles que praticam e amam o pecado. Por outro lado, por causa deste nome, existem pessoas que entregam as suas vidas, que praticam o bem, que buscam a justiça social, que perdoam, que amam, que repartem os seus bens e doam o seu tempo. Em seu nome, essas pessoas são batizadas e ao redor do mundo são claramente identificados pelo nome de Jesus, porque são reconhecidos como cristãos. Por causa do seu nome, nós temos acesso a Deus e nós somos conhecidos por homens, por anjos e por demônios. Em seu nome, nós expulsamos demônios e nenhum poder espiritual nos subjuga, porque nós carregamos em nós o seu nome. Ele mesmo nos disse que quando nós orássemos, deveríamos pedir tudo em seu nome, porque no seu nome há poder. O seu nome é a chave para a presença de Deus. João capítulo 14, versículo 6, ele nos diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim.
Nós somos curados pelo nome de Jesus. Milagres acontecem em nome de Jesus. Pessoas são transformadas por causa do nome de Jesus. Nós somos salvos porque nós cremos no nome do unigênito Filho de Deus. Aleluia! Neste nome há poder. E naquele dia, um dia antes do texto do capítulo 8, versículo 12, eles voltaram para casa, debaixo de fortes emoções e debaixo de uma forte polêmica. Existiam pessoas que estavam contra ele, radicalmente contra, e outras que estavam radicalmente a favor. Ele sacudiu Jerusalém, ele sacudiu a Judéia, ele sacudiu o povo de Israel. No dia seguinte, que foi o texto em questão, capítulo 8, versículo 12, os opositores de Jesus, querendo colocá-lo à prova, para tentar surpreendê-lo em uma contradição, lhe trouxeram uma mulher que fora flagrada em adultério. Capítulo 8, versículo 3. Vamos ver? Então os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher, apanhada em adultério, e pondo-a no meio de todos, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei de Moisés nos ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu, o que dizes? Isso foi antes do texto que nós lemos no início. E os seus opositores, os opositores de Jesus, estavam querendo achar uma contradição no seu discurso. E como conhecedores da lei de Moisés, eles já tinham a questão fechada em sua mente. Eles pensavam: se Jesus falar desta forma, resolver perdoar os pecados desta mulher, nós vamos flagrá-lo em uma contradição dentro da própria lei, e nós vamos dizer que ele é um herege. Se ele não fizer nada por essa mulher, ela vai ser apedrejada, e nós vamos dizer: cadê a tua misericórdia, homem? Nós vamos apanhá-lo em uma contradição hoje com a situação desta mulher adúltera. Eles não estavam preocupados com a mulher, eles não estavam preocupados com o pecado, eles não estavam preocupados com o adultério, eles não estavam preocupados com a lei de Moisés, eles não estavam preocupados com a moralidade, eles queriam derrubar a Jesus. E é assim até hoje, irmãos. Como o inferno quer derrubar quem é crente, como o inferno quer derrubar a tua vida, como ele quer, Satanás quer que você tropece, que você caia, que você vá para o inferno. É assim até os dias de hoje. Ele não está preocupado com nada. Ele quer ceifar a tua vida. Ele quer te mandar para a condenação, assim como ele é condenado. Deus nos ensina que Jesus, ele agiu de uma maneira totalmente surpreendente. Ele lhes deu uma resposta totalmente inesperada que silenciou a todos. Essa resposta não estava explicitamente escrita na lei de Moisés. Estava muito além dos pensamentos daqueles homens que simplesmente copiavam as escrituras, os copistas da lei, ou os intérpretes hermeneutas fariseus. Estava muito além da mente deles. Foi uma resposta desafiadora. E foi uma resposta reflexiva. O que ele disse? Capítulo 8, versículo 7. Mas como insistissem em perguntar-lhe, ergueu-se e disse-lhes: quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. O foco dos judeus não estava na mulher, mas estava em Jesus. E de repente, Jesus, ele reverteu a situação. Todos estavam com os olhos não na mulher, mas em Jesus. Todos queriam não a condenação da mulher, mas queriam pegar Jesus na contradição. E eles estavam com os olhos de acusação em cima do mestre. Naquele momento, Jesus, ele toma uma atitude totalmente inesperada. Ele conduziu com maestreza as emoções de todos aqueles ouvintes. Imediatamente as pessoas foram manobradas da atitude de acusação para a atitude de introspecção. A seta deles estava assim, fez voltou para eles mesmos. Jesus conseguiu mudar o pensamento e passou-se na mente daqueles homens todos os seus pecados.
Posso eu lançar a primeira pedra sobre esta mulher? Se hoje eu pequei, se uma semana atrás eu pequei, se há um ano eu peco, se há 10 anos eu peco, se eu vivo no pecado, se eu não me liberto, e parece que a vida daquelas pessoas começou a passar como um filme em suas mentes, e eles saíram da posição de acusação e colocaram o foco para dentro de si mesmo e se descobriram pecadores. O grande problema dos homens não são os pecados dos outros, mas os nossos próprios pecados. A Bíblia nos ensina que se nós tivermos que murmurar ou reclamar acerca de alguma coisa, reclame dos seus próprios pecados, não dos pecados alheios. Porque nós somos pecadores, nós somos miseráveis e nós necessitamos da misericórdia de um Deus Salvador. Nós precisamos. E o grande problema não são os pecados dos outros, mas os nossos próprios pecados. Por quê? Porque nós fugimos de confrontar os nossos pecados. Nós não queremos ouvir que nós somos pecadores. Nós não queremos ser acusados de que nós cometemos erros, de que nós ferimos as pessoas, que nós machucamos as outras emoções, e nós não cumprimos com as nossas responsabilidades. Nós não queremos nos confrontar e olhar no espelho. O problema não é os outros, o problema somos nós mesmos. E Jesus, nessa atitude, fez com que eles não fugissem, não se desviassem, não transferissem e não tentassem se esquecer, mas se retornassem para si mesmos e reconhecessem a si mesmos como pecadores. Em outras palavras, Jesus disse: olhem para dentro de vocês e vocês verão quem é que realmente precisa de misericórdia, quem realmente precisa de cura, quem realmente precisa de uma libertação moral. Olhem para dentro de vocês e verão que eu não sou uma pessoa contradizente. Olhem para dentro de vocês e vocês verão que quem precisa do perdão de Deus é vocês. Olhem. Neste momento todos ficaram chocados com o discurso de Jesus. Ficaram estarrecidos com o poder da palavra de Deus e com a sua eloquência inquestionável. E assim eles foram se retirando um a um. Nesse instante Jesus, ele muda totalmente o foco e o tom da sua fala, ao mesmo tempo que ele estava defendendo aquela mulher, defendendo aquela causa, defendendo o seu ministério, defendendo a autoridade da palavra de Deus, como um leão. Ele se volta para aquela mulher com uma voz doce e suave. Mulher, onde estão os teus acusadores? Onde eles estão? A mudança de atmosfera foi rápida, foi momentânea, foi imediata. Da mesma maneira que mulher forte, da mesma maneira ele é uma pessoa mansa. Ele tratou aquela mulher com a devida mansidão que ela necessitava, porque ela estava fragilizada. Ela foi surpreendida e ela respondeu fragilizada. Ela foi talvez tirada de casa, ela foi puxada pelas ruas, passou pela vergonha pública de ter sido chamada, com certeza e com razão, de uma pessoa adúltera. Ela já estava pensando: eu vou morrer hoje, e eu vou morrer tragicamente, e os meus filhos, e a minha casa, e tudo que eu fiz, meu Deus, me perdoa. Sendo puxada, talvez puxada pelos cabelos, e ali naquela rua, naquela vergonha toda, lançada ao chão, aos pés de Jesus Cristo, para que ele desse o veredito final. E ela, fragilizada com a tamanha violência dos fatos, respondeu a Jesus quando ele fez a sua pergunta. Ele disse: ninguém, Senhor. Ninguém me condenou. Jesus era o único que tinha condições de condená-la, porque todos ali tinham pecados para lançar a pedra. Jesus não tinha pecado, ele poderia lançar aquela pedra, mas o que ele disse? Eu também não te condeno. Mas olha, minha filha, vá e nunca mais cometa esse pecado. Porque eu não estou encobrindo o seu pecado, mas eu estou dizendo para você: nunca mais faça isso. Você está perdoada, mas nunca mais faça isso. Com base nesses acontecimentos, nós passamos aqui para o versículo 12. Jesus, ele disse então aos seus ouvintes: eu sou a luz do mundo. Quem me seguir jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. A luz de Cristo iluminou o caminho daqueles homens que queriam apedrejar aquela mulher pecadora. Nós não sabemos o resultado final, mas naquele momento
talvez por um lapso de momento, eles escutaram a verdade pela primeira vez. Talvez eles nunca fossem questionados, confrontados. Talvez nunca ninguém tivesse levantado a voz para falar alguma coisa para eles, porque eles estavam no poder, eles eram a situação. Talvez ninguém os tivesse confrontado. Jesus foi talvez o primeiro a olhar para eles e lhes falar a verdade. Porque tem pessoas que você sabe a verdade, mas você não tem coragem de falar por causa da posição que ela ocupa. Mas Jesus, ele não viu posição, ele falou a verdade. Talvez tenha sido a primeira vez que aqueles homens escutaram a verdade. E nós não sabemos o resultado, porque as Escrituras não nos relatam o que foi que aconteceu àqueles homens, mas nós sabemos de uma coisa, que a luz que ilumina o mundo inteiro estava iluminando o caminho daqueles homens naquele dia. Nós não sabemos, talvez, algum deles depois poderia ter sido salvos. Eles poderiam ter sido abalados nos seus próprios pensamentos, nos seus próprios paradigmas. Eles foram colocados à prova. E talvez esta culpa tenha produzido uma vergonha e talvez uma conversão e um arrependimento, nós não sabemos. Mas a luz resplandeceu sobre o caminho daqueles homens naquele dia. A luz de Cristo também iluminou aquela mulher, e nós sabemos o resultado. Ela passou por uma vergonha pública. O seu pecado, a sua dor, o seu sofrimento ficaram expostos como uma ferida aberta. Porém, todos também viram que Jesus lhe perdoou e lhe deu uma nova chance, uma oportunidade de restauração, de reconstrução da sua vida, para alcançar também a sua salvação. A luz de Cristo deixou claro que a graça amorosa de Deus livrou aquela mulher da morte. Se nós fôssemos parafrasear o texto bíblico, Jesus estaria lhe dizendo: agora que você foi perdoada e a luz da verdade entrou na sua vida, não cometas mais esses pecados. Continue seguindo este caminho de luz, para que você alcance a vida eterna. Jesus é a luz que transforma tudo por onde passa. Então vamos analisar um pouquinho por que Jesus se comparou à luz. Porque ele disse que ele era a luz do mundo. Por que Jesus disse que ele era a luz do mundo? Vamos analisar primeiramente as propriedades da luz, para nós entendermos. E a primeira questão que é pertinente: se Jesus é igual à luz, o que é Jesus? Nós vamos saber então o que é a luz, né? Precisamos fazer essa relação. Basicamente, a luz ela é produzida pelo calor, né? Qual é a maior fonte de luz que nós temos hoje aqui na Terra? Aí você pode dizer assim: são as usinas nucleares e as lâmpadas. Não. Qual é a maior fonte de luz que nós temos aqui no planeta Terra? É o Sol. A estrela que rege o nosso sistema. Então a fonte de luz mais conhecida é o Sol. Quando há um nível de calor muito elevado, né, nós sabemos que o que gera aquela luminosidade, aquela incandescência do Sol, são as reações atômicas que existem ali dentro, ali na superfície da nossa estrela solar. E quando existe uma concentração muito grande de calor, qual é a coloração que assume? Será que o Sol, quando você olha meio-dia, a cor dele é vermelha? Não. A cor dele é branca, um branco intenso. E quando nós estudamos, quando eu estudava sobre essa questão da luz e tal, quando eu era adolescente, era interessante porque eles falavam que quando nós, uma coisa para poder nós nos lembrarmos bem essa questão da luz, quando você estiver no verão, não use roupas pretas. Sabe por quê? Porque o preto, ele é a ausência de coloração. Quando vem a radiação solar, ele vai absorver todos os espectros de luz e aquilo vai te esquentar, você vai ficar um forno micro-ondas. Agora, se você quiser ter uma roupa refrescante no verão, use uma roupa branca, porque os raios solares eles vão bater na sua roupa, e pelo fato de ter dentro desse tecido todos os espectros de iluminação, ele vai refletir aquela iluminação. Então vai esquentar, mas não tanto, né? Então o branco, ele possui todos os espectros de luz. E o preto, ele não possui nenhum dos espectros de luz. Olha que interessante. A ciência descobriu isso e a palavra de Deus já tinha nos ensinado há muito tempo. Jesus é a luz do mundo, né? Quem está com Jesus não andará em trevas. É o oposto.
né? Luz e trevas, né? Então, basicamente, a luz ela é produzida pelo calor. E quando há um nível muito elevado de calor e de energização, então há o surgimento da luz branca. Quais são, então, as possibilidades quando a luz ela atinge um determinado objeto? Primeiramente, ela pode atravessar o objeto. Um exemplo disso é quando você quebrar um braço, quebrar um osso, você vai até o médico, ele vai tirar uma radiografia, um raio-x. Então, um exemplo de raio que atravessa o seu corpo é a radiação que tira a sua radiografia. Pode também dispersar a luz. Por exemplo, uma superfície grosseira. Eu pego uma folha dessa de papel, ela não é uma superfície polida, mas ela é uma superfície grosseira. Quando eu coloco isso diante do sol, ele não vai refletir nada, não vai absorver nada, né? Então, se eu coloco no sol, não vai fazer nenhum efeito. Então, ele pode dispersar a luz vem e se dispersa. Terceira possibilidade em relação aos objetos, a luz em relação aos objetos, é que ela pode absorver essa luz. Por exemplo, você deixa uma carne fresca que você acabou de comprar lá no mercado dentro do seu carro, exposto ao sol, aí você passa o dia inteiro e você esqueceu a carne. Quando você vai lá de tarde, o que aconteceu com aquela carne? Está cheirando mal, né? Estragou. Ou seja, ocorreu uma transformação. A luz, ela transforma, né? O calor transforma. Você pega a carne, coloca lá na churrasqueira, vira churrasco, né? Então você transforma a propriedade. Já comeu carne de boi crua? Eu não gosto, tem quem goste, né? Que ela só assa assim por fora e fica cru por dentro. Eu não gosto desse jeito, né? Eu gosto que seja transformada até lá dentro, né? Que pega aquela carne bem tostadinha. Então, quando é exposto ao calor, é exposto à iluminação, então a transformação da estrutura interna. Quarta possibilidade da luz em relação aos objetos é a reflexão da luz, o refletir a luz. Se você pega uma bandeja de inox e coloca ela diante do sol, naquele dia está sol a pino, aí bate o sol naquela bandeja e você coloca no olho de alguém, aquilo vai fazer um reflexo, né? E a pessoa vai sentir brilhando e ofuscando os seus olhos. Então existem basicamente essas quatro possibilidades. A primeira é atravessar, a segunda é dispersar, a terceira é entrar e transformar, e a quarta propriedade seria refletir. Ao mesmo tempo que ele absorve, ele reflete esta luz. E como que nós podemos fazer este paralelo com a pessoa de Jesus Cristo? João capítulo 1, versículos de 1 a 4. Vamos entender. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito existiria. A vida estava nele, e ele era a luz dos homens. Ele era a luz dos homens. Primeira coisa que nós precisamos entender é que sem luz não há vida. Não há calor, não há água no estado líquido, não há fotossíntese, não há oxigênio, não há atmosfera. Sem luz não há vida nesse planeta. Aí você pode pensar assim, olha, aqui está ficando cada vez tudo mais caro, né? Japão está tudo caro, for no Brasil está tudo caro, né? Eu morar aqui nesse planeta está difícil, eu vou mudar para Júpiter, né? Será que dá para você morar lá em Júpiter? Por que não dá para você morar em Júpiter? Porque não tem sol. Não tem luz, não tem calor. Você vai enfrentar uma temperatura de menos 180 graus, o que você vai fazer da vida com isso aí? Você vai virar um picolé e nunca mais vai sobreviver. Então nós precisamos da luz para sobreviver. Sem a luz é impossível a existência de vida humana. Da mesma forma, não há como nós vivermos sem Deus. Existem pessoas que negam a existência de Deus, mas mesmo assim dependem de Deus, porque são frágeis. Todo o equilíbrio ecológico que nós temos nesse mundo, ele é muito frágil. Se o mundo parasse de girar, tem um documentário da Discovery que fala sobre isso, né? Ele cria situações e cenários impossíveis, né? E um dos cenários que foi criado é que a Terra parou de girar. Imagine a Terra parar de girar.
Um lado vai queimar e o outro vai congelar. O que mantém o equilíbrio é a rotação da Terra. Se a Terra se afastasse, digamos aí, 1 mês de distância do Sol, não existiria mais vida na Terra como existe hoje. Todo o equilíbrio ecológico que nós temos nesse planeta depende da mão de Deus sustentando. Se não for Deus, não há vida. Nós somos frágeis, nos achamos tão fortes, tão arrogantes, tão prepotentes. Você pega um vírus, fica com dor de barriga e você não tem mais força para fazer nada. Você só quer ficar deitado. Não precisa pegar nem vírus, fica deprimido, não quer sair da cama. Não está acontecendo nada organicamente, mas emocionalmente você ficou derrubado. Nós somos frágeis, nós somos dependentes. E sem Deus, nós não conseguiremos fazer nada. Da mesma forma como o mundo não sobrevive sem luz, Jesus, quando Ele fala que Ele é a luz do mundo, Ele está dizendo, sem mim, nada podeis fazer. Sem a minha presença, vocês não poderão sobreviver. Vocês são frágeis, vocês são pequenos, vocês precisam de mim. Da mesma forma, Jesus nos diz aqui, João nos narra nesse texto, a vida era a luz dos homens. A vida de Cristo precede a existência da luz. Aí vem aquela pergunta clássica, quem vem primeiro? O ovo ou a galinha? Me responda, irmão, quem que vem primeiro? O ovo ou a galinha? A galinha. Porque Deus criou a galinha. Está lá no livro de Gênesis, tá? Você não vê lá, Deus criou toda espécie de animais domesticáveis pelo homem e o ovo. Não vê isso. Vê que Deus criou os animais, né? Então, quem vem primeiro? O texto ele nos fala, olha a ordem das coisas, né? O texto ele nos fala que a vida era a luz dos homens. Quem vem primeiro? A vida de Jesus. Porque Ele existia antes que existisse o universo, antes que existisse o mundo. No princípio Ele estava com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele, nada do que foi feito existiria. A vida de Cristo gerou a luz dos homens. Ele é a luz dos homens. Ele é a razão da existência dos homens. Ele é tudo na sua vida. É Ele que te sustenta. Nós dependemos dEle, porque Ele é eterno. O texto também nos fala que nele estava a vida. Ele não recebeu vida de alguém. Nós, seres humanos, nós recebemos a vida de alguém. Nós recebemos o Espírito de Deus e nós recebemos o corpo biológico dos nossos pais. Nós precisamos dessa transferência, porque senão nós não conseguiríamos e nós não existiríamos. Agora nós observamos pelo texto bíblico que nele estava a vida. Ele não recebeu a vida, mas ele comunica a vida. Ele não recebeu a existência, mas ele de si mesmo, o eterno, dá a existência para que nós venhamos à existência. Nós observamos que todas as coisas do texto foram feitas por ele. Ele fez o plano da existência humana e certamente Ele não iria se excluir deste plano. Deus não se excluiu. Deus não simplesmente criou o universo e abandonou o universo e falou para a raça humana, agora vocês se viram, eu já fiz o mais difícil, agora o resto vocês fazem. Deus falou assim? Deus ainda sustenta o mundo pela palavra do seu poder. Todas as coisas foram feitas por Ele, e Ele não planejou estar ausente da sua vida. Deus não planejou te visitar de vez em quando. Tem um cântico que fala, visita, está errado. Você não pode pedir para Deus visitar, porque Deus Ele está em todos os lugares. Nós não vamos pedir para Deus nos visitar, né? De vez em quando. Isso Deus não planejou. Deus não planejou ser o nosso grande amigo. Só amigo. Ele é nosso amigo? Sim.
Mas ele não planejou só ser amigo. Onde estão os seus amigos? Seus amigos, cada um está na sua casa. Pode ter um monte de amigos, irmãos. Aliás, nós temos muitos amigos no Facebook que a gente nem conhece, né? Quer fazer amizade com a gente. Tem um monte de gente que manda mensagem para mim que quer ser seu amigo. Eu olho a foto, eu visito a página. Quando eu entro no Facebook, que é muito raro entrar no Facebook. Aí quando eu entro lá, tem um monte de solicitação de amizade. Eu falo assim, quem quer ser meu amigo? Aí eu vou ver assim, eu não conheço. Como é que quer ser meu amigo? Não sabe nem quem eu sou, se eu sou legal. Né? Mas nós podemos ter muitos amigos. Mas onde estão os nossos amigos? Os nossos amigos estão nas casas deles. Mas Deus planejou, tipo assim, ó, eu sou seu amigo, você fica na sua casa, eu fico na minha. É isso que Deus planejou? Não, não foi isso que Deus planejou. Deus não planejou ser somente o nosso amigo. Ele planejou morar dentro de você. A palavra de Deus nos diz que nós fomos criados para sermos templo do Espírito Santo. Então existe uma lacuna dentro de você, um lugar onde Deus reservou. Ali eu habitarei. Eu não vou estar fora, eu não vou visitar, eu não vou ser um seu amigo, eu vou morar dentro de você. Este é o plano de Deus. Ele não se excluiu quando Ele criou o universo. Ele construiu um lugar para Ele dentro de você. E se nós não temos Deus em nós, nós vamos sentir um vazio do tamanho de Deus, um vazio sem fim. E nós vamos tentar encher com todo tipo de coisas. Porque somente Deus preenche este vazio emocional. Somente a presença de Deus preenche a angústia, a ansiedade. Somente a presença de Deus preenche a nossa necessidade de consumir, de ter, de adquirir. Somente o Espírito Santo de Deus preenche. E se nós não temos a presença de Deus, nós vamos buscar inúmeros substitutivos e nós não podemos deixar esse espaço vazio, porque Deus planejou esse espaço para Ele morar. Ele providenciou para que o homem dependesse da sua luz, dependesse da sua vida, ou seja, para que nós dependêssemos dEle mesmo. E Ele bondosamente não nos deixa sem luz, porque nós precisamos viver, e Ele é fiel. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18 nos diz: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Olha a propriedade da luz. E enxergamos nesse texto algumas propriedades. Primeira, essa propriedade é de nos iluminar. Nós estávamos nas trevas, nós estávamos na escuridão, nós estávamos no pecado, nós estávamos longe de Deus, nós estávamos na morte espiritual, nós não compreendíamos os nossos próprios erros, pecávamos e tropeçávamos e não sabíamos em quem nós estávamos tropeçando, mas um dia Ele veio e nos iluminou. Ele esclareceu o que somos, o que precisamos corrigir e como nós precisamos viver. Ele entrou em nossa vida para nos tirar das trevas e nos trazer para a luz. Essa mesma luz, ela reflete em nós como um espelho a glória do Senhor. Essa mesma luz, ela entra em nós e produz uma transformação gradual, de glória em glória. E o objetivo final é a imagem de Deus, pelo Espírito do Senhor. Êxodo capítulo 34, versículo 29 nos diz: e acontecendo que Moisés, descendo do monte Sinai, trazia as 2 tábuas do testemunho em suas mãos. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que falara com Deus. A luz é a manifestação da glória do Senhor. E essa glória transformou a pele do rosto de Moisés,
Ele não percebia, mas todos ao seu redor podiam ver o resplendor da glória de Deus. A luz, então, é um sinal da glória de Deus. Assim como existem níveis imperceptíveis de sons. Porque, por exemplo, às vezes tem uma frequência muito aguda e nós temos o nosso ouvido limitado, nós não conseguimos perceber. Mas às vezes alguns animais que estão ao nosso redor já ficam espantados porque eles captam aquela frequência sonora. O ouvido deles é mais sensível a determinadas frequências que nós não somos habilitados a isso. Da mesma maneira, existem certos espectros de luz que os nossos olhos limitados não conseguem ver. Mas lembre-se, a luz de Deus é uma luz completa. Qual é a luz que aparece lá no texto de Apocalipse? Quando João tem aquela visão acerca de Jesus, ele vem brilhando e as suas vestes resplandeciam e eram alvas, eram branquíssimas. Significa que ele tem em si os espectros de luz completo. Então a sua glória, a sua presença chegando, ela irradia e ela nos toca e ela nos transforma e a sua glória fica sobre nós, a sua presença fica sobre nós. Você pode não enxergar com seus olhos humanos, mas talvez você já tenha percebido. Você já experimentou, está tão atribulado, tão nervoso, tão angustiado, e de repente você conhece um servo de Deus, você vai conversar com ele, com ela, e fala, depois de uns 5, 10 minutos de conversa, e fala, olha, nossa, parece que eu estou diferente, que bom essas palavras que você me disse, bom falar com você. Você é a glória de Deus que está sobre a vida da pessoa. A glória de Deus que os seus olhos humanos não conseguem ver e você não consegue discernir, mas o seu espírito discerne e é transformado e é tocado, porque a glória de Deus reveste, irmãos. Nós precisamos do revestimento da glória de Deus, uma luz que os seus olhos não observam, uma luz que nós não podemos detectar, mas essa luz ela pode transformar aqueles que estão ao nosso redor. Brilhe na sua casa, brilhe na sua família. É o teu marido que precisa aceitar Jesus, são os teus filhos que ainda estão desviados, é você que está com a sua família aí totalmente longe dos caminhos de Deus. Brilhe a presença de Cristo Jesus. Você é transformado, você é na presença de Deus, a glória de Deus sendo refletida, por mais que você não fale nada, todos serão tocados pela luz do Senhor. E aonde essa luz chega, a transformação, aonde essa luz chega, ela irradia a glória de Deus. Aonde essa luz chega, os corações são aquecidos, mas é necessário nós termos a presença de Deus e a glória de Deus e a luz de Cristo sobre nós. Se os nossos olhos estão focados somente nas soluções humanas, nós nos afastamos da glória de Deus e da presença de Deus, porque nós não estamos dependendo de Deus, mas nós estamos dependendo da força do nosso braço. Mas experimente orar quando você pode fazer alguma coisa, mas quer colocar na vontade de Deus. Experimente pedir tudo para Deus, experimente se humilhar para Deus, experimente pedir perdão dos seus pecados, experimente adorar a Deus, experimente entregar a sua vida a Deus, experimente fazer um compromisso com Ele, experimente se batizar, experimente ser fiel, e você vai ver a glória de Deus sobre a sua vida. Experimente, não fique só nas palavras, não fique no testemunho alheio. Experimente você essa presença maravilhosa, essa luz que transforma. Ele foi transformado, a sua pele foi transformada, Moisés estava cheio da glória de Deus, e as pessoas olhavam e viam, este homem devido a Deus, ele está diferente, o seu rosto brilha, os seus olhos brilham, o seu cabelo brilha, as suas palavras são poderosas, ele viu a Deus. Nós precisamos ver a Deus, precisamos da luz de Jesus. A luz de Cristo em nós nos atinge em nossa estrutura íntima, mas envia esta para fora e reflete o milagre que aconteceu em nós. Todos podem ver a transformação que Jesus operou na minha vida. E isso vai ser para a glória de Deus. Nossa, que bom, não? Graças a Deus. Como você é incrível. Eu sou um pecador. Incrível, meu Senhor. Nós transferimos a glória para Deus.
O grande erro, irmãos, não é você receber elogio. Você pode muito bem receber elogio, mas é importante você saber dar glória a Deus quando você é elogiado. Não venha tropeçar por causa dos elogios, mas tome isso e lance para a glória de Deus, e assim o nome do Senhor será glorificado. Agora Jesus dirige-se a nós, que representamos o reino de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 14. Vamos abrir lá. Mateus 5, 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo de um cesto, mas no candelabro, e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Jesus dirige-se a nós, que representamos o reino de Deus. Lembre-se, nós levamos o nome de Jesus. Como que você é conhecido? Como cristão. Então lembre-se de glorificar o reino de Deus, o rei deste reino, que é o Senhor Jesus. E ele diz: o mundo está em trevas, pois jaz no maligno, e estão afastados de Deus, mas vós sois a luz deste mundo. Nós carregamos a chama do Espírito Santo de Deus. Talvez eu já tenha dito para os irmãos essa experiência que eu tive com o Senhor. No ano de 1997, orava a Deus de madrugada e o Senhor me mostrou a face do planeta Terra coberta por uma nuvem muito espessa, como se fossem quase em trevas. E ali eu senti uma angústia, porque aquelas nuvens eram nuvens de demônios. E o Espírito Santo me dizia: esta nuvem que você vê são nuvens de demônios e que cobrem a face da terra. São esses demônios que levam as pessoas a pecarem. São esses demônios que fazem as pessoas se afastarem de mim. São esses demônios que estão destruindo e levando tantas e ceifando tantas vidas para o inferno. São esses demônios que estão operando, porque é uma batalha espiritual. Mas o Senhor volta os meus olhos para a terra e eu vejo pontos de luz. E especificamente, o Senhor me mostra o mapa do Japão. Existiam alguns pontos de luz aqui, eu via certinho o mapa do Japão e pontos de luz. E o Espírito Santo me dizia: esses pontos de luz que você vê são os lugares aonde é pregada a minha palavra. São pessoas que carregam dentro de si a luz do Evangelho. São pessoas que nasceram de novo. O mundo está em trevas, mas eles são a luz do mundo. Glória a Deus. Você é a luz do mundo. Por que o mundo ainda não foi entregue para a condenação? Porque a luz do Espírito de Deus habita em você. Por que o mundo ainda não foi entregue para ser definitivamente julgado, como foi Sodoma e Gomorra? Porque ainda existe a igreja aqui na terra. Porque ainda existem justos, justificados pelo sangue de Jesus aqui na terra. Porque a luz de Cristo ainda está sobre alguns. Nós somos a luz do mundo. E nós precisamos refletir a glória de Deus. Deixe a luz de Jesus entrar na sua vida. Que ela não simplesmente passe batido, como diz aí no mundo, né? Desculpe o termo. Passa e parece que não aconteceu nada, né? Como se fosse um raio-x. Não deixe a luz de Cristo fazer isso, não. Não ignore essa palavra que é pregada. Não ignore este Evangelho. Não ignore o nome de Jesus. Não ignore a necessidade de decisão. Não ignore que você precisa se escolher ou certo ou errado, ou a Cristo ou a morte. Não negue isso. Não ignore esta mensagem, porque ela é vida ou morte. Não deixe esta luz simplesmente atravessar a sua vida, atravessar o seu caminho e você não decidir nada. Não deixe. Deixe a luz entrar em você.
e transformar a sua estrutura, transformar os seus pensamentos, transformar as suas atitudes, transformar o seu jeito de agir, transformar os seus pensamentos, transformar as suas ações. Deixe a palavra de Deus entrar e transformar a sua casa, a sua família, o seu jeito de se relacionar com o seu cônjuge, o seu jeito de tratar os seus filhos. Deixe a luz de Cristo entrar em você e te transformar. Deixa a luz de Cristo entrar e te libertar do pecado, te libertar do mal, te libertar do diabo, te libertar dos vícios. Deixa a luz de Cristo entrar e mudar a sua história. Deixe Ele também esclarecer, porque Ele precisa nos mostrar claramente o que é certo e errado, para que nós não venhamos tropeçar sem saber no que nós estamos tropeçando. É dura a confrontação, é duro nós reconhecemos o nosso próprio erro, mas deixe, peça, Espírito de Deus, me mostra, como Davi orou, se há em mim algum caminho mau. Mostra, é como se fosse numa televisão. Eu detesto olhar para a televisão e me ver pregando, porque eu não gosto de ver os meus defeitos, prefiro deixar passar. Mas se coloque nessa posição, você na sala de estar da sua casa, assistindo você mesmo e os seus próprios pensamentos, assistindo a sua própria existência. Se coloque, se confronte e deixe Deus falar com você, esclarecer, porque a luz de Cristo veio para brilhar em nós. Deixe também que essa luz ela entre e faça morada em você, porque nós somos criados e o plano de Deus é que nós tivéssemos um lugar vazio para que Ele pudesse habitar em nós. A luz do Espírito de Deus. Peça, Senhor, vem morar em mim. Eu não quero que o Senhor venha me visitar. Eu não quero simplesmente encontrar com o Senhor na igreja no domingo. Eu quero que o Senhor more dentro de mim. Eu quero orar. E eu quero ouvir o Senhor falar comigo. Eu quero clamar e sentir imediatamente o conforto do Teu Espírito Santo. Eu quero, Senhor, o Senhor bem pertinho de mim. Eu quero a Tua presença na minha vida. Vem habitar em mim, ó luz do Espírito de Deus. E que você possa refletir a glória de Deus na sua vida. Que não seja só para você, não coloque a sua vida debaixo do alpendre, debaixo da mesa, não. Mas que você possa refletir a glória de Deus. E que tudo seja para a glória de Deus. Porque você carrega o nome de Cristo Jesus. Você é cristão. Aleluia. Vamos orar e agradecer você. Ó Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque um dia o Senhor brilhou a Tua luz sobre nós. Nós estávamos nas trevas. Muitos de nós não tínhamos a oportunidade, tivemos a oportunidade de nascer em um lar cristão. Alguns sim. Graças a Deus por minhas filhas, por minha esposa que nasceu em um lar cristão, Senhor. Mas eu não tive esse privilégio. E um dia o Senhor brilhou a Tua luz sobre mim, me tirou das trevas e me trouxe para o reino da Tua luz. O Senhor sabe que eu sou grato por isso. Muito obrigado. Obrigado também porque o Senhor tirou outros irmãos também do vale da sombra da morte e os trouxe para a salvação e para a luz de Cristo Jesus. Obrigado, meu Deus. Obrigado porque nessa luz nós temos esclarecimento, nós temos transformação, nós temos, ó Deus, o brilho, e nós passamos a existir e a reluzir a Tua bendita glória. Aqueles, ó Deus, que ainda não aceitaram ao Senhor, que não pediram para que o Senhor viesse morar dentro deles, que possam ter uma decisão firme e escolher nesse dia, neste momento, te servir e ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Como nós vimos nesta noite, sem a Tua presença conosco, nós não conseguimos sobreviver, Senhor. Quantas vezes nós tentamos sobreviver por conta própria? Nós tentamos e fazemos tanta força com o nosso próprio braço, com as nossas próprias emoções, e é como se nós nadássemos contra a corrente
não vemos nenhum resultado, nada é profícuo. Mas que o Senhor possa, meu Deus, operar no meio da tua igreja. Essa rendição. Eu me rendo ao Senhor. Entra na minha vida, entra na minha casa, muda a minha existência, muda a minha família. Venha habitar em mim, Senhor, porque o Senhor planejou a minha vida para o Senhor morar dentro de mim. Eu não posso viver mais sem o Senhor. Eu tentei viver sem o Senhor, mas eu quero que o Senhor faça morada em mim. Perdoa os meus pecados. Perdoa, Senhor amado, a minha vida longe de Ti. E obrigado porque o Senhor me deu a oportunidade de ouvir o Teu Evangelho e de aceitar a Ti. Em nome de Cristo Jesus. Se porventura nesta noite existe alguém aqui neste lugar que ainda não teve a oportunidade de aceitar a Cristo publicamente, de dizer: eu quero o Senhor na minha vida, que você possa tomar um passo de fé, levantar a sua mão e falar: Senhor Jesus, eu quero que o Senhor entre na minha vida e eu quero a partir de hoje ter um compromisso contigo. Eu quero que o Senhor faça morada em mim, transforme a minha vida, me salva, perdoa os meus pecados. Se você deseja isso, se existe alguém que ainda não teve essa atitude, que possa nesse instante levantar a sua mão, se você assim desejar. Se você assim desejar, porque é necessário que haja a vontade. Deus não fere o arbítrio, o livre-arbítrio que te deu, mas é necessário que nós queremos. Por outro lado, se existir quem porventura estiver desviado, também acrescentando a este pedido, é esta oportunidade. Se você esteve desviado, mas você deseja retornar a Cristo, falando: Senhor, eu tentei viver longe de Ti, mas eu não consigo. Perdoa os meus pecados, sara minhas feridas e me traz de volta, me fortalece, para que eu possa ser salvo e andar contigo nesta vida e ser preparado para a eternidade. Se você deseja ter essa reconciliação com Cristo nesta noite, levante sua mão, faça o sinal do Senhor. Se porventura existir alguém aqui assim, você tem essa oportunidade. Se não há, eu vou orar pelos irmãos. Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti toda a Tua igreja. Ó Deus, que o Senhor possa fazer esta obra maravilhosa de crescimento, transformação e resplandecimento da Tua glória no meio deste povo, Senhor. Fala com os meus irmãos, fala com esta igreja, meu Deus, e que o Senhor possa fazer morada dentro deles como já faz, e que o Senhor possa brilhar muito mais além daquilo que o Senhor já tem feito. Abençoa mesmo o Teu povo, Senhor, meu Deus, porque se o Senhor quer abençoar, quem o Senhor quer abençoar? Primeiramente o Teu povo. Então abençoa mesmo o Teu povo, que seja um povo próspero, que seja um povo feliz, que seja um povo que tem paz, que seja um povo que tem ânimo, que seja um povo curado, sarado, emoções curadas, corpo físico curado, que haja tranquilidade, muito embora passem por dificuldades, mas que eles não sejam abalados e que eles possam permanecer de pé na Tua luz, em nome de Jesus. Que seja um povo que ore, um povo que dependa do Senhor, um povo transformado pelo Senhor, que está crescendo até chegar à estatura de um varão perfeito, até um dia estar na Tua presença totalmente transformado e ter transfigurado conforme a imagem celestial que o Senhor tem preparado para nós. Vai preparando toda a Tua igreja, Senhor, e que a Tua luz reflita esta glória desde já, assim como o Senhor fez com Moisés. Que a atmosfera espiritual do céu venha sobre o Teu povo e que eles venham resplandecer a Tua presença em nome de Cristo Jesus. Obrigado, meu Deus. Como pastor desta igreja, eu abençoo cada irmão, Senhor, que está em compromisso contigo para ser luz e sal nesta terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Podemos assentar.